mais uma lição diária para o seu coração. Se você está chegando agora no meu canal e ainda não se inscreveu, inscreva-se, amigo, não custa nada. É só apertar o botãozinho vermelho aqui embaixo. Ajude-nos a chegar a 200 inscritos, estamos chegando lá. E também acione o sininho das notificações e quando acionar, clique em todas. E por favor, dê o like fortalece muito o nosso canal. É muito bom estar falando com você novamente, amigo ouvinte da Rádio Web Gospel Milênio, de Imperatriz de Maranhão, e com você também, amigo internauta. O tema de hoje é Judá e Tamar. Quem são esses personagens? Bom, Judá era filho de Jacó, um dos filhos de Jacó. Judá sempre teve mais assim um sentimento familiar. Ele interviu por José quando os irmãos queriam matá-lo lá no deserto. E ele então cuidou para que este irmão não fosse morto. E quando eles estavam lá no Egito, diante de José agora, sem reconhecê-lo, e José disse que ia ficar com Benjamim, ele também se interpôs entre seus irmãos e José, e pedindo que ele ficasse e não Benjamim. Então ele tinha mais sentimento. E provavelmente isto o separou dos seus irmãos. E quem era Tamar? Tamar foi dada como esposa, era uma cananita, foi dada como esposa a um dos filhos de Judá. E Deus, infelizmente, um ato mau que eles teriam, pecado cometido contra Deus, então Deus os matou. E agora então, Judá prometeu que Tamar seria dada ao seu filho mais novo. E agora então, o tempo passou. E o filho cresceu. E Tamar não foi dada para o seu filho mais novo. E um dia, a esposa de Judá faleceu. E ele estava triste, e o que eu vou dizer agora não justifica a atitude de Judá, porque jamais um filho de Deus pode procurar uma prostituta porque perdeu a sua esposa. E Judá então saiu a procurar uma prostituta. Sabendo Tamar que ele iria fazer isso, disfarçou-se de prostituta e ficou no caminho. E Judá pegou ela, teve relações com ela e a engravidou. Mais tarde, aliás, antes disto, a Tamar deveria receber algo por esta relação. E Judá então prometeu que ele enviaria um cordeiro para ela. Ela disse assim: não, mas então eu quero que você me deixe um penhor. Eu quero algo empenhorado. E então pediu para ele o seu cajado e também o seu selo. O tempo passou e todos perceberam que Tamar estava grávida. E agora então contaram para Judá. E Judá então ficou irado, ficou bravo, onde já se viu uma mulher de bem se prostituir, minha nora, e falou, e aí a cidade se inflamou. E agora então temos que apedrejar Tamar. E a comunidade se reuniram. E Judá estava ali na frente, era o acusador. E agora Tamar estava ali pronta para ser morta. Mas um pouco antes ela disse: esperem, calmem, deixa eu mostrar para vocês de quem eu estou grávida. Aí depois vocês podem me apedrejar. Foi lá na sua tenda, pegou o cajado, pegou o selo de Judá e mostrou publicamente de quem era a gravidez. Judá quebrou a cara, ficou morrendo de vergonha. E em Gênesis capítulo 38, que conta esta experiência, mostra que de fato Tamar era mais justa do que Judá. E ele reconheceu isto, porque depois que ela mostrou as provas, então Judá disse: de fato, ela é mais justa do que eu. Que história triste, não é? Vindo
do filho de Jacó, aquele que levou adiante a aliança feita de Deus com Adão, com Noé, com Abraão, com seu pai Isaque. E agora então ele estava passando para Judá. Judá era aquele que deveria continuar com a aliança. E ele comete um pecado tão horrível como esse. Mas sabem, desta situação ruim nasceu algo bom. Veja, Deus, Ele quer salvar cada um de nós. Ele quer salvar a mim, Ele quer salvar a você, amigo ouvinte da Rádio Milênio, a você, amigo internauta. Acredite. O que Ele pede de nós é lealdade, só isso. Olha que Judá, todo errado, uma história sórdida como aquela, e ainda assim, do filho de Judá com Tamar, saiu o ancestral de Davi, que tornou-se pai de Jesus, ou da linhagem. Jesus saiu desta linhagem de Judá, e do filho dele com Tamar. Quanto a Tamar, ela é a primeira das 4 mulheres seguidas por Raabe, olha só, Ruth, a mulher de Urias, também Batseba, e precedidas todas por Maria. Sabem, no caso de José, ele transformou seus problemas na salvação de Jacó e seus filhos. Muitas situações na Bíblia, Deus transforma coisas ruins em coisas boas. Todos nós precisamos, de fato, queridos amigos, ser leais a Deus. O que Ele pede é só isso. Veja a questão de Judá, José e o Messias. Após a venda de José, Judá não mais se sentia confortável morando com seus irmãos e preferiu se dissociar deles, ou separar-se deles. O desacordo de Judá com os demais deve ter começado antes, quando usou o argumento do parentesco contra eles. É nosso irmão, é do nosso sangue, dizia Judá para seus irmãos. Todos ficaram revoltados. Ninguém queria parentesco com José. Para impedi-los de matar José, conforme Gênesis 37, 27, a consciência de Judá sempre foi forte e ativa, como evidenciado mais tarde em seu apelo por Benjamim, conforme está em Gênesis 44, 18 a 34. Além disso, a frase que descreve Judá como alguém que desceu, conforme está em Gênesis 38, 1, ecoa a descrição de José como alguém que desceu ao Egito, conforme está em Gênesis 37, 25, 35, 39 e 1. Veja, na realidade, esta palavrinha desceu equivale a de Judá com a de José. Judá deu continuidade à aliança. Através do seu filho, saiu dali a ascendência de Jesus. Por outro lado, é interessante notar que José também, ao descer para o Egito, ele também foi o responsável por continuar esta aliança. E mais, preservando o povo israelita, poupando-os da morte. Esse paralelo sugere que o movimento de Judá para baixo foi de alguma forma solidária à condição de José, já que este foi levado para o Egito. É por isso que a história do incidente de Judá com a sua nora Tamar, que aconteceu imediatamente após a venda de José e sua chegada à casa egípcia de Potifar, conforme está em Gênesis 38, versículo 1, pertence à sequência de eventos. Não apenas os eventos relatados no capítulo 38, seguem em ordem cronológica os eventos registrados no capítulo 37, conforme claramente indicado na fórmula introdutória. Por esse tempo, Gênesis 38, 1, os 2 capítulos também compartilham paralelos linguísticos e temáticos. As mesmas palavras, veja se é ou não. Gênesis 37, versículo 32. E veja se reconhece de quem é. Agora Tamar estava falando, mostrando o cajado e o selo, conforme está em Gênesis 38, 25. E a mesma referência a um cabrito. Gênesis 37, 31 e 38, 17.
Mais importante, as duas passagens transmitem a mesma lição teológica fundamental. Elas testificam do mesmo poder providencial que prevalece para o bem do povo de Deus sobre os atos humanos perversos. A má conduta de Judá se transformou em um evento positivo, levando à salvação de Israel. O sórdido encontro sexual entre ele e Tamar não só resultaria no resgate dela, como também geraria o ancestral de Davi e, portanto, o Messias de Israel, o Salvador do mundo. Ninguém mais, a não ser o Filho de Deus, poderia realizar nossa redenção, pois somente aquele que estava junto ao Pai é que o poderia revelar. Somente aquele que conhecia a altura e a profundidade do amor de Deus poderia manifestar esse amor. Nada menos do que o infinito sacrifício feito por Cristo em favor da humanidade caída poderia expressar o amor do Pai pelos perdidos. Aquele que era um com Deus se uniu com as pessoas através de laços que jamais serão quebrados. Jesus não se envergonha de chamar-nos de irmãos, conforme Hebreus capítulo 2, versículo 11. Ele é nosso sacrifício, nosso advogado, nosso irmão, assumindo a forma humana diante do nosso Pai e do seu trono. E por toda a eternidade estando ligado à raça que redimiu. Ele se tornou o Filho do homem. Tudo isso para que o ser humano pudesse ser erguido da ruína e também degradação do pecado para refletir o amor de Deus e compartilhar a alegria da santidade. O preço pago por nossa redenção, o sacrifício infindo e infinito do nosso Pai Celestial ao entregar seu Filho para morrer por nós, deveria dar-nos uma elevada compreensão sobre o que devemos nos tornar por meio de Cristo. Ao contemplar a altura, a profundidade, a largura do amor do Pai pela raça a perecer, o inspirado apóstolo João encheu-se de um sentimento de adoração e reverência, incapaz de encontrar uma linguagem apropriada. Veja, amados e amigos irmãos, o próprio apóstolo João não conseguia conseguir uma linguagem apropriada para expressar a grandeza e a ternura desse amor. Ele conclamou o mundo e também a contemplá-lo. Vejam que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. 1 João 3,1. Isso confere um enorme valor aos seres humanos. Por meio da transgressão, as pessoas tornam-se súditas de Satanás. Por meio da fé no sacrifício expiatório de Cristo, os filhos de Adão podem tornar-se filhos de Deus. Assumindo a natureza humana, Cristo eleva a humanidade. Os seres humanos caídos estão colocados na posição em que, por meio da conexão com Cristo, podem verdadeiramente tornar-se dignos de serem chamados de filhos de Deus. Conforme está no livro Caminho a Cristo, página 14 e 15. Os judeus ensinavam que o pecador devia se arrepender antes de lhe ser oferecido o amor de Deus. Na perspectiva deles, o arrependimento é obra pela qual os homens ganham o favor do céu. Foi esse pensamento que induziu os fariseus atônitos e irados a reclamar: "Este recebe pecadores", diziam eles, conforme Lucas 15, versículo 2. Conforme sua suposição, Cristo não devia permitir que pessoa alguma a ele se achegasse, sem ter se arrependido. Mas na parábola da ovelha perdida, Cristo ensina que a salvação não é alcançada por procurarmos a Deus, mas porque Deus nos procura. Que palavras fantásticas, amigos! Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram, perdidos, é a natureza humana. Conforme Romanos 3, 11 e 12. Não nos arrependemos para que Deus nos ame, porém Ele nos revela seu amor, para que nós nos arrependamos, conforme está no livro Parábolas de Jesus, página 189. A oração é ordenada pelo céu como meio de alcançar êxito no conflito com o pecado e no desenvolvimento do caráter cristão. As influências divinas que vêm em resposta à oração da fé produzirão no coração do suplicante
tudo o que ele pleiteia. Podemos pedir o perdão do pecado, o Espírito Santo, a natureza cristã, sabedoria e força para a sua obra, todos os dons, enfim, que ele prometeu. É a promessa, e a promessa é: vocês receberão, conforme Mateus 21, 22. E você também encontra no livro Atos dos Apóstolos, na página 359. Amigo, Jesus prometeu: vocês receberão. Se pedirmos de coração mudança de vida, arrependimento sincero, procurarmos ler as Escrituras, compreendê-la e ter a coragem de aceitar todas as verdades bíblicas. Você, amigo ouvinte da Rádio Milênio, tem coragem de aceitar todas as verdades bíblicas? Você, amigo internauta, tem coragem de aceitar todas as verdades bíblicas? É Deus apelando ao seu coração. Pense nisso. Vamos orar. Obrigado a Deus, porque o Senhor é um Deus de amor, um Deus de misericórdia. O Senhor é o Deus que nos criou, o Senhor nos conhece, sabe do que precisamos, Pai. Nos abençoe, perdoe os nossos pecados, cura os doentes, dê emprego para os necessitados, dê o alimento na mesa de teus filhos, Pai, com fartura. Toma-nos em teus braços de amor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Você pode continuar nos ajudando um pouco mais. É só enviar esse vídeo para seus amigos, colegas de trabalho e de estudos. Compartilhe em suas redes sociais. Quer ouvir uma rádio que fala de Deus o tempo todo? Vá aqui na descrição, está o link da Rádio Web Gospel Milênio, de Imperatriz de Maranhão. Você pode ouvi-la de qualquer lugar do Brasil ou do mundo, é pela internet. Quer adquirir um livro que fala sobre vitória, sucesso, de uma mulher que está apegada a Deus e Deus deu a vitória para ela? Adquira o livro Mulher Virtuosa. Quem achará? Por favor, vá aqui na descrição. Está o contato do autor, o doutor Esmeraldo Tertuliano. Fale com ele, adquira, vale a pena. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Forte abraço. Até o próximo vídeo.